Encorajando uns aos outros. Que maravilha podermos contar com o apoio de amigos, irmãos, pessoas queridas que nos socorrem no momento de angústia. Assim a nossa vida, mais ainda a vida do cristão, pois seguimos o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo. Veja como Deus tratou Elias num momento terrível em que ele se colocou dentro da caverna. Sai da caverna, Elias, disse Deus. Mas antes de dizer o chamado, a missão, devolver a ele a tarefa que ele tinha, a missão enorme que terminou com ele sendo levado numa grande carruagem de fogo para os céus, ele não passou pela morte, mas passou pela caverna. Ali onde ele pedia para morrer, já basta, Senhor, já tive o bastante. Havia vencido todos os sacerdotes demoníacos. Agora Jezabel estava perseguindo a ele. A rainha malvada queria matá-lo. E ele que tinha vencido tantos sacerdotes, tantos do mal, e havia trazido a luz de novo ao povo de Israel, volta-se para a caverna. Foi preciso que a luz fosse encontrar com ele. Jesus, o nosso Deus, mandou corvos alimentarem, fez o pão dos anjos para ele e lhe deu uma força especial para caminhar 40 dias e 40 noites. Foi preciso que ele comesse e voltasse a dormir na caverna, bebesse da água do riacho, comesse novamente do pão feito por anjos. E agora ganhou forças, revigorou-se e levou a missão, encorajando uns aos outros. É assim também que nós vivemos, ganhando coragem de Deus e redistribuindo com os nossos amigos e irmãos. Essa história que eu acabo de contar está registrada em 1 Reis, capítulo 19, versos 5 a 18. E o mesmo Espírito Santo que trouxe essa mensagem também inspirou Paulo quando escreveu aos Hebreus, dando detalhes de como deve ser o nosso comportamento, a conduta de um verdadeiro cristão. Vamos ver aqui 1 Reis, capítulo 19, versos 5 a 18. Lembrando que nesse mundo teremos aflições, foi o que já disse o nosso mestre Jesus. 1 Reis, capítulo 19, versos 5 a 18. Teremos sim aflições, mas também teremos as instruções do Pai para vencer as aflições. E ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador. E como é que o Consolador age? Através de nós. Nós somos os consoladores dos nossos irmãos. É lógico que ele tem a atitude independente do homem. Deus não depende do homem, mas o homem depende de Deus. E nos fortalecemos ao fazer a nobre tarefa do nosso Senhor, ao servir aos nossos irmãos. Repito, 1 Reis 19, versos 5 a 18. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Olha lá, Elias vencedor, dormindo. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali. Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Deitou-se de novo. A depressão, a tristeza, a exaustão bateram à sua porta. A perseguição de Jezabel, uma mulher, parecia ser maior e mais forte do que todos os ataques satânicos do reino. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Êxodo 34, 20 tem um paralelo, 22. E Lucas, capítulo 4, 2, outro paralelo sobre esse tema. Mas o mais importante, ele teve forças para caminhar 40 dias e 40 noites sem comer numa jornada rumo ao encontro com Deus. Quem mais fez isso? Foi Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites. Será que nós, como cristãos, também não vamos passar na caverna, ou mesmo nesse mundo, caminhando 40 dias e 40 noites, sem comer, mas fortalecidos pelo nosso Deus? Passaremos por aflições, mas venceremos
e carregaremos, cada um tome sua cruz e siga-me. Mas carregaremos também, como Simão, a cruz de Jesus. Pois Jesus, quando estava sobrando rumo ao Gólgota, foi socorrido por Simão, por ordem dos romanos. Aqueles que nos perseguem dão ordens vindas do Espírito Santo para socorrer em nosso momento de fraqueza. Há Simões nesse mundo, há cristãos nesse mundo, há anjos nesse mundo que vêm nos socorrer, como acabamos de ler aqui. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebrantaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Passou também diante de Moisés, diante de uma fresta, lembra? O Senhor vai passar também na sua vida, quando houver uma multidão, uma treva, uma fenda vai se abrir entre a rocha e você vai ver Deus agindo na sua vida. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Saia da caverna, não fique à porta da caverna. Cobriu-se com um manto para poder ver apenas por uma fresta as bênçãos de Deus. Mas esse mesmo manto foi o que ele lançou quando subiu aos céus, e Eliseu, tomando com ele, abriu o rio. O poder toma conta da nossa vida quando estamos diante de Deus. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram, a ladainha se repetindo, os israelitas rejeitaram a sua aliança. Às vezes nós ficamos repetindo e repetindo a mesma história. Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte para o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Opa, um profeta de Israel ungindo um rei da Síria? Para quê? Unja também Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, para suceder a vocês como profetas. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azazel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não as beijaram. Você não é o único. Não é o único a passar pelo deserto da tentação, pelo sofrimento, pela perseguição. Outros 7.000. Há uma multidão, 7, o número da perfeição, uma multidão de crentes fiéis que estão passando por aflições. Neste mundo teremos aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo, o nosso grande Salvador já venceu o mundo, a salvação está à porta. Então como é que devemos agir diante das dificuldades? Hebreus capítulo 2, verso 1. Aí entramos no tema da nossa lição de hoje, agora firmemente e já partindo para a finalização. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. As aflições, as tristezas, as decepções, a perseguição, a exaustão, fazem com que pensemos que somos os únicos e entremos na caverna, entremos em depressão, na tristeza. Sai da caverna. Aqui é preciso que prestemos atenção. Atenção para que não entremos, então, no desespero e na derrota. Depois, Hebreus capítulo 3, versos 12 a 14, diz o seguinte:
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulos que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vemos aqui um quiasma, já falamos. O quiasma é uma estrutura gramatical, também contemplada na língua portuguesa, específica, especialmente vista nos livros dos profetas. Homens como João, pescadores simples, pessoas simples, aprenderam a escrever de uma maneira muito delicada. Paulo aqui não é de se estranhar que haja dessa forma, mas os outros profetas, homens simples, pescadores, também usaram de quiasmas. Aqui, então, falando do tempo que se chama hoje, e vamos ver a repetição disso em forma métrica no texto. Vamos ver o que vai dizer sobre o tempo de hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, que de fato nos apeguemos até o fim da confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E aí então a gente vê que Deus nos chama e repete e nos enfatiza a mensagem. Hebreus capítulo 10, 19 a 25, o penúltimo texto para a meditação de hoje, Hebreus capítulo 10, 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é o Santo dos Santos, senão o Shekinah, a presença do Deus vivo? Nós seríamos fulminados para entrar na presença de um ser puro e santo como Deus, se não fosse o verso 20. Por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu. Quem é que abriu o caminho por meio do véu, que rasgou o véu de cima a baixo, quando morto na cruz? Isto é, do seu corpo. Então, o corpo de Jesus pendurado no madeiro e na cruz é que faz a ligação entre o pecador e o Santo dos Santos. Isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote, é Jesus, de novo, é Paulo, Hebreus, compreendam, é Jesus, o sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aí o quiasma novamente, a gente vai ver lá, entra no Santo dos Santos, e o verso 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Podemos nos aproximar de Deus, mas com um coração sincero. Não olhem para o seu pecado, olhem para Cristo como mediador. Com um coração sincero, pode chegar-se diante de Deus. Não é preciso ficar com medo, não é um Deus vingativo, é um Pai de amor que serve pão dos anjos no momento de fraqueza e diz, descansa, mas sai da caverna. Com um coração sincero e uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar uma consciência culpada. Aspergidos pelo sangue de Cristo, purifica, não precisa ter consciência culpada. Temos um grande Salvador. Temos o sangue de Jesus a nos purificar e a arrombar a barreira que existe entre nós e o nosso Deus poderoso. Não precisamos temer, não há que ser fulminados, não precisa se colocar o véu, nem ficar entre a fresta da pedra. Podemos adentrar agora ao Santo dos Santos, cara a cara com Deus, e não ter medo dos pecados, porque fomos salvos, redimidos pelo sangue de Jesus. Corações aspergidos, purificar a nossa consciência e tendo nos corpos lavados com água pura, a água que verte da rocha, Jesus Cristo, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivar. Então nós temos uma missão, cuidar uns dos outros, incentivarmos ao amor e às boas obras. Nossa missão, levar às pessoas o amor e as boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Algumas pessoas falam, eu não quero mais ir para a igreja, as pessoas estão apostatadas, é um bando de fariseus, de falsos. O pastor é isso, o presbítero é aquilo, o diácono é aquele outro. As pessoas na igreja não são mais como antigamente, não vou mais na igreja. Olha o que Paulo diz, especialmente nos últimos dias. Quando essas coisas estão acontecendo, quando as pessoas dentro da igreja já não simbolizam mais Cristo, o nome cristão não significa mais viver como Cristo, mas simbolizam uma aspiração de riqueza, de sucesso terreno, como se nós pudéssemos usar Jesus como um amuleto para nos fazer aqui a vontade que queremos. Isso pertence a Satanás, ao paganismo, à bruxaria, às coisas que buscam merecimentos através de sacrifícios. Nós contamos com o sacrifício de Cristo, com o mérito dele para nos aproximarmos de Deus, para fazer as boas obras e para estarmos em comunhão na igreja até os últimos dias, como está bem escrito aqui pelo apóstolo Paulo. Essa mensagem é para mim, é para você, vem da Bíblia e é traduzida pelo programa Vem e Entende, para você curtir, compartilhar, seguir todos os dias uma mensagem especial trazida da lição da Escola Sabatina, nesses 3 meses com o tema Hebreus. Paulo, Deus, levando a mensagem para mim e para você, assim como aos antigos, aos hebreus. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. Eu te convido para falarmos com o Pai de amor numa breve oração. Pai dos céus, mais um dia se passa na tua presença e aprendemos da tua vontade para conosco. A tua palavra brilha em nosso coração porque o Senhor poliu, lustrou essa palavra através do Santo Espírito, colocando na nossa mente. Mas, Senhor Deus, que ela não fique apenas em nosso coração, na nossa mente, mas nas nossas mãos, nos nossos passos, nos nossos atos, que nós mostremos ao mundo o amor do Pai, que sejamos o Cristo aqui na terra dos famintos, o Cristo a multiplicar o pão, a tentar para os enfermos, a dar aos outros aquilo que tu, que os ama, quer que demos. Dá-nos também do Santo Espírito, muda o nosso coração de pedra e transforma-nos a tua imagem e semelhança. Abençoa os que estão participando, ouvindo, enriquece-nos do Santo Espírito. Prepara-nos para viver com os santos no lar de amor. Bênçãos eu peço para todos que estão assistindo e participando. Renova nossas forças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ei, que Deus te abençoe e muito. É um prazer ter a tua companhia. Aguardo você amanhã. Vem e Entende diariamente com a Bíblia aberta. Até amanhã.